pastor Adevaldo Oliveira. Muito bem, glória a Deus. Querido, vamos entrar na palavra do Senhor, tá? E eu queria que você avisasse aí para os irmãos, para os amigos, tá? Compartilhe a palavra do Senhor, vai ser anunciada agora. Manda um WhatsApp aí, uma mensagem. Olha, vai ter pregação agora. Sintonize 890M, ou então manda baixar o aplicativo da Rádio Tamandaré, né? www.radiotamandaré.com.br, tá bom? Ou então você também pode baixar o aplicativo, né? Aí no seu smartphone, tablet, fica à vontade. A mensagem de hoje é: repartindo o nosso pão e peixe. Aleluias. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Localize aí, por favor. Diz aqui o texto sagrado. Nós vamos ler do versículo 1 até o 15, tá? Diz assim: depois disso, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Querido, aqui nós vemos Jesus, nosso Senhor, num dilema, né, com uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a palavra do Senhor, ela diz que o nosso Senhor Jesus, ele se compadeceu daquela multidão. E ele começou a perguntar para os discípulos onde comprariam-se pães para aquele povo, tá? E nós começamos a observar, nós começamos a ver nessa narrativa que os discípulos falaram: vamos encontrar 200 dinheiros para comprarmos pão para essa multidão. No Evangelho de João, nessa situação, nós observamos que o querer do Senhor Jesus é repartir. Ele quer repartir com o seu povo. Ele não quer ver o seu povo passando necessidade. Querido, a caridade, a generosidade, ela está inserida no Evangelho. Compartilhar, isso faz parte do projeto de Deus para a vida do verdadeiro cristão, tá? Assim acontece o milagre. Quando há a entrega, né? Quando há a partilha. Todas as vezes que nós damos, há multiplicação. Todas as vezes que nós plantamos, Deus multiplica. Se a pessoa não aprender a compartilhar, ela nunca vai ter acréscimo na vida dela. Você sabe por que tem pessoas que elas não têm multiplicação na vida delas? Porque elas dizem assim: se eu der, vai faltar. Se eu der, não vai ter mais na minha vida. Eu tenho muito pouco. Então, quando Deus me der mais, aí eu vou e compartilho. Querido, assim, muitas pessoas continuam sempre com a mesma situação. E não é a pessoa dizer: ah, mas um dia eu dei, mês passado eu dei a semana passada. Não,
Isso tem que estar dentro da pessoa. Isso tem que estar inserido dentro da pessoa. A figura de destaque aqui é um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha o que diz aqui, olha. Eu queria que você, no versículo 9, dá uma olhadinha, versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Tem gente que às vezes diz assim: o que eu tenho é muito pouco. Se eu der, vai faltar. E outra, o que eu der não vai fazer diferença. Eu só tenho isso. Se eu der, a rádio não vai precisar, o ministério não vai precisar, não vai ajudar o pastor, não vai ajudar a obra em nada. Como é que vai pagar compromisso tão alto com um pouquinho que eu tenho? Não é aí que você tem que pensar nisso, não. Você tem que pensar que você está fazendo a sua parte. Aquele rapaz tinha pouco, mas ele podia dizer: não vou dar não, senão vai me faltar. Eu não vou fazer isso não, porque se eu der, eu vou ficar com o quê? Mas existia dentro desse rapaz, dentro desse menino, um espírito de generosidade. E diz aqui o seguinte, ó: Jesus mandou todos se sentarem, ele tomou o pão, está isso no versículo 11, e havendo dado graça, repartiu deu graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados. Ele foi partindo, dando para os discípulos, e os discípulos foram entregando para o povo que estava sentado. O que eu entendo? Jesus me dá, aliás, glória, obrigado Espírito Santo. Eu dou para Jesus, Jesus dá para os discípulos, e os discípulos repartem com o povo. Querido, tudo que eu dou para Jesus é repartido. Jesus nunca fica com o que é nosso. Ele reparte, ele acrescenta, ele dá para outras pessoas. E o que você reparte com Jesus é multiplicado. Consegue entender isso? Tem pessoas que dizem: olha, o mês que vem, se sobrar, não, meu irmão, nunca dê a sobra. Dê o melhor que você tem. Tira do primeiro, tira da primícia, tira do início. Tem gente que às vezes ela quer tirar o dízimo do final. Tem gente que quer tirar a oferta do final. Quando ela paga tudo, aí ela vai e separa. Não. Primeiro você diz: Senhor, isso aqui é teu. Ela tirou o que é de Deus, agora sim, eu vou fazer as contas, porque vai estar abençoado. Primeiro foi do Senhor. Primeiro foi dele, é a primícia. Aí você vai agora fazer as contas. E à medida que você faz as contas, meu amigo, ele vai multiplicando para dar condição para que não falte nada para você. Está escrito lá em Joel 2, 26. E o meu povo jamais será envergonhado. Oh, aleluias. Deus não quer que você seja envergonhado. Jesus nos ensina que a vida é partilha. É um dom que deve ser partilhado. Além disso, tem que ser um costume, tem que ser um hábito. Tá, gente? Nós temos que aprender a semear. Nós temos que aprender a fazer essa semente. Olha assim, ó. Semeie pela manhã, diz a palavra, pela manhã e também pela tarde. Gente, a palavra do Senhor nos ensina isso. Eclesiastes capítulo 11, o versículo 6. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouse a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se é esta ou aquela, ou ambas serão boas. Nós temos que semear de manhã, semear à tarde, e não ficar preocupado: já fiz. Não, continuar semeando, continuar plantando, continuar fazendo. Ele diz no versículo 5, eles assim como não conhecem o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo, que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Você não sabe como é que Deus vai fazer. Então, querido, ele diz: de manhã semeia a tua semente, à tarde não retenha a tua mão. Você não sabe como é que Deus vai fazer a obra na sua vida. Você não sabe como Ele vai te dar condição para prosperar. Você não sabe como a porta vai abrir para você pagar suas despesas. Deus pode usar pessoas
Deus pode usar alguém para mudar a sua história. Deus pode levantar colunas para te dar ajuda e dar suporte. Aleluia. Meu amigo, dessa programação, esse moço, ele não se intimidou, ele teve fé e disse: está aqui, Senhor, o pouco que eu tenho. Assim você, meu irmão, se não aprender a fazer o mesmo, dividir, você não vai ter verdadeira alegria de viver no seu dia a dia. Nada vai conseguir, nada vai te satisfazer. Nós temos que aprender que é mais bem-aventurado dar do que receber. Jesus, ele falou isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Nós temos que entender que se nós não fizermos, nunca vamos receber. Nós temos que aprender que à medida que eu faço o meu melhor, ele vai acrescentando. Atos capítulo 20, o versículo 35. Olha o que diz aqui a palavra. Atos 20, 35. Diz: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo, devemos cooperar com as necessidades, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, ele fala isso, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Que maravilha, gente. Nós temos que aprender a cooperar. Eu queria que você desse uma observada. Tem um texto que me chama muita atenção. Quantas pessoas, muitas das vezes, ela não entende, né? Aquela passagem que o apóstolo Paulo, ele diz, né? Sobre a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, ela surpreendeu Paulo. Quantas pessoas, elas acham que primeiro tem que prosperar para depois elas ajudarem a obra? E não é assim. Romanos 15, versículo 26. Romanos 15, o versículo... Vamos ler o 25, versículo 25. Diz assim, Romanos 15, 25. Ele diz assim: neste momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos. Paulo ia para Jerusalém por conta dos santos, a igreja, né? Os homens de Deus, os servos do Senhor. Aí ele diz aqui: porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e de Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participam da bênção espiritual de judeus, devem igualmente servir aos judeus com os seus bens materiais. Que maravilha, hein? Oh, que glória! Aqui, nós observamos aqui que a igreja da Macedônia, ela tomou iniciativa para cooperar para com os pobres, para cooperar com as pessoas que tinham falta. E a Macedônia, a igreja da Macedônia, o que é que fez? A igreja da Macedônia, ela, da extrema pobreza, que maravilha, isso aí é terrível, é maravilhoso. Da extrema pobreza, eles tiraram o melhor. Eles tiraram o melhor. Está escrito isso lá em 2 Coríntios. Eu queria que você desse uma olhada para você observar esse texto. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 8. Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Tá? Capítulo 8, por gentileza. E você vai observar o texto. Eu vou aqui localizar também, para que ler junto com o Senhor, com a senhora, sobre essa igreja
que se disponibilizou a ajudar. Olha o que diz aqui o texto, tá? Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer, versículo 1, tá? Fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, ou seja, de alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza. Eles, sendo pobres, diz que abundaram em riqueza, de generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Olha o que diz aqui, deram voluntariamente, ou seja, sem ninguém exigir, sem ninguém forçar, sem ninguém ficar coagindo. Precisa o pastor dizer, tem que dar, dê, não precisa disso. O pastor, ele fala, aí a disposição é de quem quiser. E a igreja da Macedônia tinha essa disposição. Aí diz, pedindo-nos com muito rogo a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Não somente fizeram como nós esperávamos. Aí ele diz aqui, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, assim como antes tinha começado, assim também que acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavras, e em ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Aleluia. Querido, nós temos que entender que a generosidade, ela faz com que Deus nos prospere. Tem pessoas que dizem, me prospera, mas para que você quer prosperar? Você não quer ser generoso, você não quer ajudar, você não quer investir, você não quer fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. Aí tem gente que acha assim, amado, mas pastor, eu ajudar a rádio, eu vou estar ajudando as pessoas como? Quantas pessoas estão ouvindo essa programação estão agora numa situação que não tem mais fé, não acreditam mais em nada? E ela ouve, teve um rapaz um dia desse que ia se matar. Às vezes da própria família dela. Ia se matar, ouviu a programação e mudou de ideia, porque estava desempregado. Recebeu a instrução, recebeu a palavra, fortaleceu a fé e Deus foi abrir a porta de emprego. Tem gente que está no desespero. Gente, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. E quando a palavra entra no coração da pessoa, produz fé. E quando a fé está viva, o milagre acontece. Entenda isso. Nós temos que entender, gente, que a liberalidade da igreja da Macedônia foi exercitada, gente, através de amor, mesmo eles sendo profundamente pobres, mesmo vivendo numa situação difícil, eles tiveram a graça de Deus operando no coração deles e foram lá e contribuíram para ajudar a outros. Imagine, eu sendo pobre ajudar outra pessoa que também está pobre. Mas como é que pode, fulano? O ditado aí fora, Amaro, é o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou ajudar ninguém, rapaz, eu estou numa situação difícil, eu não vou ajudar ninguém. Isso não é coisa de cristão. O cristão, ele tem prazer em repartir. Ele tem um prazer em ajudar. Ele tem um prazer em se dispor. Queridos, a disposição em doar é uma atitude divina inspirada. Nós temos que aprender. Nós temos que encorajar os outros também a fazer o mesmo. É um teste, é uma prova. A palavra é usada especialmente para teste de qualidade. Os cristãos macedônios sofreram com a aflição comum, gente. Ainda assim, a fé, a experiência deles se provaram genuínas. Eles sofreram por causa da perseguição. Você pode ver Atos 17, no versículo 5. Dá uma olhadinha aqui. Atos 17, 5. Eles passaram por lutas, mas não pararam de amar e ser generosos. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens
perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-lo para junto do povo. Olha que situação. Aí diz no 6, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçando a multidão, e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason, e os demais os soltaram. Queridos, muita perseguição, muito alvoroço, por causa da pregação do nome de Jesus. Eles passaram por traumas, mas não abandonaram a fé e os princípios. Tem gente que quando enfrenta um probleminha, ela fica desesperada. Ela, não falta nada na casa dela, o armário está bom. O armário está cheinho lá. Às vezes ela não tem, como diz, dinheiro sobrando no bolso, né, Amaro? Mas graças a Deus o pão de cada dia está lá. E ela murmura. Enquanto tem pessoas que não têm nada e estão dando glória a Deus. Esse Senhor não tem nada. Ela chora. Mas ela te louva porque amanhã o Senhor vai me dar. Queridos, Deus testa a nossa fé. Tá? Tem uma passagem em Tiago. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Epístola aqui de Tiago. Tiago, capítulo 1, se não falha a memória. Tiago, capítulo 1, falando ali sobre a fé sem obras, tá? Dá uma olhadinha, por gentileza. A fé sem obras. Glorifica a Deus, porque a partir de hoje, eu acredito que Deus vai levantar, tá? Deus vai levantar uma igreja renovada. Uma igreja disposta a pagar o preço. Uma igreja disposta a investir no reino. A investir na obra. Porque nós temos que aprender a repartir o pão, gente. Quanto mais eu reparto o meu pão, mais Deus me dá o pão. Mais Deus me dá acréscimo. Mais Deus me dá condições para que eu possa não só ajudar minha família, mas a outros também. Em nome de Jesus. Localiza aí. Olha só. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia. Capítulo 2. Capítulo 2. O versículo 14. Diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí diz, se o irmão estiver precisando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer, sem porém, olha aqui, dar nada, de que adianta isso? Imagine, irmão. A pessoa vai em paz, irmão, está dizendo assim, ó, eu não tenho roupa, eu não tenho alimento. E a pessoa vai em paz, Deus te abençoe, Deus te alimente, Deus te satisfaça. Mas se ela não fizer para ajudar, não vai adiantar de nada. A fé, ela é morta. Diz aqui, ó, 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A pessoa diz assim, eu tenho fé, mas cadê as obras? Cadê as atitudes? É igual a pessoa diz que ama, né, Amaro? Eu te amo, fulano. Mas cadê a prova de amor? O marido diz que ama a mulher. Eu te amo, viu, mulher? Mas espera aí, tu não dá provas desse amor. Pastor, você quer que eu prove como? Você sabe como é que você prova que ama o seu... Não é só botando o alimento em casa não, viu? Não é colocando o feijão, o arroz, a carne, a roupa, né? Porque tem homem que acha que... Amaro, por isso que tem um monte de jovem aí indo para o mau caminho. Porque ele trabalha, mas o filho às vezes quer só um momento de atenção com o pai. Às vezes o filho quer poder estar junto com o pai.
mostra com obras, com atitudes, que você ama seu filho. Faz um carinho nele, passa a mão na cabeça. Às vezes a gente, como pai, como mãe, tem essa visão de amar somente fazendo isso, né? Bens materiais. Compra o tablet, deixa lá o menino jogar o dia todinho, o celular. Mas o filho, ele quer atenção. E por isso que às vezes, sabe o que acontece? Quando a criança nasce, amado, irmão aí que está acompanhando a programação, quando a criança nasce, você fica na expectativa, fala, pá, fala mamãe, fala papá, fala. Aí o menino fica torcendo para me falar, né? Aí o menino começa a falar. Quando o menino começa a falar, aí a mãe quer que o menino cale, o pai quer que o menino... Cala a boca, menino, deixa que tá vendo que tá na hora errada. Cala a boca. Mas peraí, tu ficava quando era pequenininho que ele te falasse. Aí agora ele fala, aí você quer que ele se cale. Aí o que acontece? Vira adolescente. Já percebeu que os adolescentes são calados? Aí o pai e a mãe dizem, esse menino não fala nada. Aí na cabeça dele falou, quando era pequeno, queria que eu falasse. Aí eu comecei a falar, eles mandaram eu calar. Aí agora eu comecei a falar, e agora eles mandaram eu ficar calado. Aí agora eu estou calado, eles querem que eu fale de novo. Olha a bagunça na cabeça da criança, do adolescente. Está entendendo, gente, essas fases? Aí diz aqui no versículo 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Nós temos que mostrar com atitudes que amamos a família, que amamos as pessoas. Gente, ainda nós temos um conceito, amado, muito errado, né? Com respeito ao amor. Amor é uma palavra muito forte, sabia? Quando a gente fala para alguém que ama, para algumas pessoas é uma dificuldade grande falar que ama. É difícil. E na cultura nossa aqui, amado, isso não é fácil, não. A nossa cultura é muito machista, né? Homem dizer que ama. Tem pai que tem dificuldade de dizer isso para o filho. Tem filho que tem dificuldade de dizer para o pai. Por quê? Porque a nossa cultura é muito machista com respeito a essas coisas, né? A nossa geração foi educada dessa maneira. E nós temos que quebrar isso. Nós temos que quebrar essas coisas que não são boas. Atitudes, obras. A mulher fala para o esposo que o ama. Tem gente que tem dificuldade dentro de casa, dentro da família, dentro do lar. Dizer para uma pessoa querida que você se importa com ela. De abraçar. Já percebeu? Que as pessoas têm dificuldade de demonstrar sentimento. Por isso que hoje nós vemos uma sociedade que, infelizmente, ela está se degradando, ela está se acabando, pouco a pouco. Porque as coisas que são boas estão se deixando de acabar. Interessante. Olha, saudai com ósculo santo. Você sabe o que é ósculo? Ósculo é beijo. Olha aqui, olha. Saudai com ósculo santo. Pastor, não sabia disso não. Sabia não? Pois é, gente. Lucas 7, 45. De saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Que maravilha, hein? Tem um texto lá em Lucas 7,45, diz assim, não me deste ósculo, mas essa mulher pecadora, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Lucas 7,45. Mas o que é ósculo santo? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,26, diz, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. 1 Pedro 5,4, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Rapaz, mas o que é ósculo? O que é ósculo, gente? Você sabe o que é isso? Ósculo santo é uma saudação realizada com um beijo. Puxa vida, pastor, nunca ouvi isso. É o beijo do mundo bíblico. Era uma saudação comum para os primeiros cristãos. Todavia se tornou um sinal de amor fraterno. E por isso que se acrescentou o adjetivo santo. Pedro chama o beijo de caridade.
1 Pedro 5,14. Dá uma olhadinha aí, por favor. Ô, glória. Rapaz, a gente começou repartindo o pão e o peixe. Aí, ó, já está entrando no beijo, no abraço, nas obras, nas atitudes. Porque tudo faz parte, é um ciclo, né? Uma coisa liga a outra. Eu não posso dizer que amo se eu não demonstro. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 14. Encontrou? Ô, glória. Aleluia. Capítulo 5, versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estás em Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, nós temos que aprender, né? A mudar o nosso conceito de ajudar. Acabar com esse ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, irmão. Vamos ajudar, vamos repartir. Agora, eu não sou a favor, eu particularmente, Amaro, eu não sou não. O pessoal fica pedindo na rua, e o pessoal fica lá assim, virou uma empresa, sabe? Uma indústria. Talvez eu cheguei num ponto em que muita gente estava lá se questionando. Virou um comércio. Infelizmente virou. Pedi, me ajuda. Eu já vi pessoas, Amaro, inclusive sou da igreja, a gente, como pastor, eu já vi tanta coisa. A gente chegar na igreja, pastor, me ajude, eu vim aqui tentar a sorte aqui, e eu vim de sei da onde. Inclusive, eu encontrei um cidadão aqui, Amaro, pedindo dentro do ônibus. Ele falou que era de Manaus. Aí, peraí, eu vivi em Manaus, eu conheço Manaus. Eu morei lá há muito tempo. Ele falou, sou de Manaus, vim para cá para arrumar trabalho. Eu falei, peraí, como é que sai de Manaus para conseguir trabalho em Recife? Porque Manaus, olha, é uma potência. Tem a Zona Franca lá que não falta trabalho. Amaro, eu vi muito tempo lá, não dá para faltar ninguém gente desempregada em Manaus. É mais fácil estar desempregado aqui. Mas lá, eu falei, tu saiu de Manaus para cá para arrumar emprego? Achei estranho. Aí eu falei, tu morava onde em Manaus? Aí ele olhou para mim, arregalou o olho. Aí ele falou, tal lugar. Eu não lembro qual foi o bairro agora, mas eu falei, ó, eu conheço, fica perto de tal lugar, sei das quantas, tal. Aí ele, você conhece lá? É, conheço. Aí eu falei, bom, desempregado em Manaus, pedir dinheiro, pedir esmola aqui, passando fome com a família. Como é que é isso? Procurar emprego? Fora lá, aqui não tem tanto trabalho. Aí ele já olhou, ele, ó, quer ajudar? Não ajuda não. Mas fica... Aí eu falei, irmão, estou conversando contigo, cara. Conversando com você. Quem sabe a oportunidade de não estar aqui na sua frente. Mas explica por que tu saiu de lá. Aí, meu irmão, pediram parada, quando a porta abriu, ele desceu, correu. Meu avô, eu lembro que chegava gente batendo lá, uma vez chegou um cidadão com uma enxada, pedindo esmola. E eu aprendi isso com meu avô, Amaro. Ele com a enxada nas costas, meu avô é da roça. E ele plantava, naquela época era vivo, plantava macaxeira, plantava feijão, batata doce. Ele já estava aposentado, mas ele gostava de trabalhar, não perdeu o gosto. Ele tinha uma propriedade, uma terra, que ele fazia coentro, cebolinha. E olha, a gente comia lá, tudo orgânico, né? Como virou moda agora esse negócio orgânico. Ele plantava sem agrotóxico. Ele gostava. E eu ia lá ajudar ele, lá na beira do riacho. Aí chegou o cidadão com a enxada na porta pedindo lá, pelo amor de Deus, me dê um pacote, não sei de quê, não sei das contas, aquela história toda. E meu avô, ele disse, da Luz é minha avó. Prepara aí, da Luz, umas coisinhas pro rapaz. E minha avó foi lá preparar. Aí ele, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ele falou, calma, entra aí. Tá com fome? Eu, cara, tô com muita fome. Olha, daqui a pouco a gente vai almoçar. Bota mais água no feijão, da Luz, que o rapaz vai almoçar aqui com a gente. Aí ele falou, você tá com a enxada aí nas costas? Tô procurando serviço, né? Batinho para limpar, ganhar um trocadinho, para ganhar um negocinho, mas não tem, a gente começa a pedir, porque infelizmente o negócio está difícil. Aí meu avô falou, olha, tem um roçado ali embaixo, eu estou precisando dar uma capinada, inclusive eu estou descendo lá agora.
Meu avô, peraí, pega a minha enxada aqui, pega a minha enxada ali. Eu estava perto, peguei a enxada do meu avô, enxada grandona assim, ó. E o cabo com a dele. Meu avô, vamos descer. Meu avô, naquela época, eu acho que ele ainda estava novo, estava com 78 anos, ele morreu com 87. Aí eu disse, não, mas eu estou com problema na coluna aqui, não posso não. Aí eu falei, oxe, e como é que você está com a enxada? Você não saiu com a enxada para trabalhar? Para arrumar um serviço, para ganhar as coisas? Era só como diz o pernambucano, era uma tapia. Era o migué. Era enrolação. Era só para enganar. Mas ele não estava ali para trabalhar coisa nenhuma. Era só uma estratégia de comover as pessoas. E ele fugiu e foi embora. Ele foi embora, não quis. Meu avô, tá vendo? E tá cheio de gente com menino. Às vezes o menino nem dele é, nem dela é. Mas está ali para sensibilizar as pessoas, para as pessoas darem. Pastor, como ser generoso? Como partir o pão agora? Se a gente está vendo tanta coisa errada. Primeira coisa, a gente tem que saber, né, se de fato procede a informação, avaliar. E, gente, e quem quer realmente ser ajudado, ela dá indícios. Minha avó dizia que mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Gente, não é mentira que demore muito tempo, não, em evidência. É ou não é verdade? Então, vai cair a máscara uma hora ou outra. Nós temos que aprender, querido, que independente, né, Amaro, de qualquer coisa, o dom de ser generoso está dentro de nós. Você sabia que a multiplicação dos pães não é questão, querido, de conversinha, de blá blá blá. Na realidade é uma questão de fé. Veja que no Evangelho, embora não apareça, podemos imaginar a reação dos discípulos, né? Quando Jesus mandou que trouxesse os pães, os 2 peixinhos, ele, na intenção de alimentar a multidão com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para que não ficasse o povo com fome. Mas o que pode 2 pães, 5 peixes, alimentar aquela multidão? Os discípulos não tiveram fé. E pelo contrário, mandaram, vão embora. Tem gente que está assim, manda fulano embora. Que, olha, tem muito pouco aqui. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Queridos, Jesus, naquele instante, ele queria ver a atitude de doar, de disposição de compartilhar. Nós somos convidados hoje a viver isso. Viver a fé que Jesus ensinou. Tem gente que a fé dela só é forte para receber, né? Ô Senhor, me dá uma casa. Eu tenho fé que eu vou arrumar emprego, que eu vou ter dinheiro, que eu vou pagar isso. Mas ela não tem fé para retribuir. Quantas pessoas pedem a bênção, quando a bênção chega ela não dá? Pastor, se Deus abrir a porta de emprego, eu vou. Se Deus me der a causa, eu dou. Mas na hora que recebe a bênção, ela se esquece, ela até some. Hoje Deus está chamando você para agir com generosidade. O pão e o peixe, você vem a repartir. Repartindo o nosso pão e o nosso peixe com a obra, com os irmãos, investindo no reino, tá? Quando nós fazemos isso, a multiplicação acontece. Está escrito lá em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que esperais. O que você espera? Pastor, eu espero mudar, melhorar, espero ser feliz. Eu espero, pastor, poder ter uma vida muito abençoada. Pois Deus, ele pensa muito melhor para você. Eles para dar o fim que esperais. Aí no 12, então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós,
Diz o Senhor: fareis voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Deus, Ele sempre pensa o melhor para nós. Você está pensando, Deus já pensou na sua frente, querido. Antes mesmo da palavra se formar na sua boca, Ele já sabia o que você ia dizer. Ele conhece o desejo do teu coração, se o teu coração é bom ou não. Ele sabe. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece a nossa intenção. Sabia? João 21, versículo 1, Jesus preparando uma refeição para os discípulos. Ele, interessante, né? Ele preparando uma refeição para os discípulos. Queridos, Jesus sempre quer o nosso bem, sempre quer o nosso melhor. E eu percebo o seguinte, aqui nessa passagem, João 21, você pode abrir a sua Bíblia aí, localizar. Evangelho de João, capítulo 21, por gentileza. Capítulo de número 21, diz assim, o versículo de número 2. Vamos lá? Vamos ler o 2? Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Didimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu. Disseram Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não. E eles disseram: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar, e os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 2 côvados, levando a rede cheia de peixe. Aí diz aqui: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Peraí, meu irmão. Jesus chegou perguntando se tem alguma coisa de comer? Tem não. Tem não. Jesus queria alguma coisa para comer, não tinha nada. Os discípulos disseram que pescaram a noite toda, não tinham apanhado nada. Jesus mandou lançar a rede à direita do barco para achar o peixe. E foram lá, e jogaram, e conseguiram, e trouxeram muito peixe. Quando Jesus chega lá, aliás, quando os discípulos chegam lá, diz que Jesus já estava lá, gente, com peixes nas brasas, e tinha pães. Que coisa, hein? Da onde veio esse pão? Da onde veio esse peixe, gente? Querido, o nosso Senhor não precisa do que você tem. Ele já tem. Ele já tem o que nós precisamos. Ele já tem o que nós desejamos. O que nós precisamos está na mão de Deus. Aquilo que você precisa está na mão do Senhor, gente. Ele não tem necessidade de nada. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. E quando nós aprendemos a ouvir a voz dele, seguir a orientação dele, querido, ele não só dá o que nós queremos, mas também dá além do que nós queremos. Eu acredito que os discípulos voltaram com fome, né? Eles tinham pescado a noite toda, não tinham apanhado nada, depois voltou e agora vem com a rede pesada, o barco pesado e famintos. Só que Jesus já tinha preparado a refeição para eles. Aleluia. Estava lá a refeição pronta, gente. Estava tudo prontinho lá. Olha o que diz aqui, ó. Logo desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse Jesus: trazei
dos peixes que agora apanhaste. Traz mais um pouquinho de vocês, que já tem aqui, vamos assar mais. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu a rede. Disse Jesus, olha o que Jesus disse: vinde, jantai. Oh glória, vem jantar com Jesus. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor.